Graça e paz, tudo bem com vocês? Amém. Feche seus olhos por um minuto. Vamos agradecer Jesus por esse culto incrível que nós estamos entregando a Ele. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver, aquilo que o Senhor tem nos proporcionado experimentar, das suas porções, da sua graça, do seu amor. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Deus, o Deus das montanhas e também o Deus dos vales, e nós experimentamos a sua dádiva, o seu amor nos direcionando em todos os ambientes. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 73. Falei com o Wesley ali que eu me recuso a beber na garrafinha do Bill, babujada. Pronto, já quebrei o gelo. Salmo 73, verso 1. Não sei se você sabe, mas os Salmos é o maior livro da Bíblia. Ele é um livro de cânticos, um livro de canções, de poesias, de adoração ao Senhor. Por isso nós não falamos capítulo 73, porque são números de canções. Por isso nós não falamos versículos e sim versos. E nós temos na nossa Bíblia, na palavra do Senhor, um livro específico para canções de um povo que adorava a Deus. E eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Eu peço que você me ajude, que você esteja comigo. Salmo 73, apenas o verso 1, por enquanto. E quem está com a Bíblia física na sua mão aí, inclusive quero aproveitar para fazer propaganda da loja da igreja. Essa Bíblia tem disponível lá, lindíssima. Acabei de comprar ela para mim. E quem está com a sua Bíblia física, a epígrafe diz Salmo de Asaf. E ele diz: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para aqueles que são limpos de coração. Quero contextualizar você, o homem que disse esse verso, ou que escreveu esse poema ou essa canção, Asaf. Quem aqui já ouviu falar desse nome na palavra? Levanta a mão bem alto. Abaixa agora. Quem nunca ouviu esse nome na Bíblia, levanta a mão. Asaf, para a gente contextualizar, basicamente ele era o ministro de adoração, o líder de todos os músicos em um tempo, em um período muito especial da palavra de Deus, onde Davi ele tinha acabado de restaurar a Arca da Aliança que havia sido perdida em uma das batalhas, quando o povo de Deus, os filhos de Eli, tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. A Arca da Presença, que simbolizava a presença de Deus, perante ela eram oferecidos ao Senhor sacrifícios, e ali a glória de Deus se manifestava diante dessa arca. E um dia os filhos de Eli, eles levam a arca para o meio de uma batalha onde Deus não estava com eles, e ali a arca é levada pelos filisteus. E após uma peregrinação da arca em alguns lugares, a arca ela para na casa de Obed-Edom. E quando Davi ele assume o reino de Israel, a primeira coisa que ele faz é resgatar, trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. Você pode dizer amém por isso? Se a gente terminasse aqui, o primeiro ponto é que homens como Davi, homens como eu e você, nós precisamos, antes de qualquer coisa, pensar em resgatar a presença de Deus para o nosso coração, em lugares onde nós precisamos preencher com a presença dEle, com a glória dEle. Davi já nos deixa esse primeiro ensinamento. Mas muito mais do que isso, quando ele traz de volta a arca para Jerusalém, e vocês conhecem essa palavra, ele entra dançando, celebrando perante ao Senhor e perante os homens, e eles vibram porque a presença de Deus voltou para Israel novamente. A presença de Deus foi restaurada. E ainda mais do que isso, Davi, ele tem um vislumbre, uma revelação. Quando a Bíblia vai dizer que assim na terra como no céu, acredito que foi essa palavra que veio ao coração de Davi. E Davi tem um vislumbre daquilo que estava acontecendo desde a eternidade no céu. Davi começa a entender o coração de Deus. E ele estabelece agora que diante da arca da presença, não iria mais se oferecer sacrifícios de animais, sangue, mas sim sacrifícios pacíficos, sacrifícios de adoração. E Davi leva essa arca para o Monte Sião, e ele faz uma tenda simples de madeira, e ele estabelece lá essa arca,
e ele levanta aproximadamente 70 homens. E ele diz: vocês vão agora 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo, adorar ao Senhor com o seu coração. Nós vamos dizer que Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre, que a sua misericórdia dura para sempre. E Ele estabelece agora um novo tempo. Até aquele momento nós não tínhamos visto na palavra de Deus uma ordem de adoração perante o Senhor, perante a presença dEle. A arca de fato simbolizava a presença de Deus, e o que Davi faz é construir um lugar para a presença de Deus habitar, e perante ela, adorar a Ele, adorar ao Senhor, perante a sua presença, render-lhe louvores. Que coisa linda e maravilhosa, um novo tempo é estabelecido. E Asaf, ele é um dos homens que Davi estabelece para conduzir, para liderar em adoração, para liderar outros homens, com instrumentos, com canto, com sons, adorando ao Senhor o tempo todo. Você há de concordar comigo que era algo muito precioso, era uma porção muito preciosa que Deus tinha colocado sobre a vida desse homem. Depois você pode meditar na palavra lá em 1 Crônicas, no capítulo 6, no capítulo 16, as atribuições de Asaf. O que realmente ele fazia, mas basicamente era isso: ele era da tribo de Levi, e a sua porção, a sua herança era o Senhor. E falando um pouco mais sobre esse ambiente, meu irmão, sobre esse ambiente que Davi ele gerou e inseriu Asaf. Era um lugar simples, era uma tenda simples, era um tipo de adoração simples. Não tinha mais a mirabolância dos ritos dos animais, do sangue aspergido para lá e para cá, mas tinha um povo que agora não tinha mais véu. Olha só a preciosidade disso, meu irmão. Não havia mais véu, mas aquele que subisse o monte para adorar ao Senhor, eles encontravam homens que estavam ali o tempo inteiro rendendo glórias ao Senhor. E assim como um vislumbre daquilo que aconteceu quando Jesus ele é morto, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo ele se rasgou do alto a baixo. Por quê? Porque depois de Davi, Salomão, ele estabeleceu um templo maior, diferente da tenda simples de Davi, e foi colocado um véu novamente. Mas no tempo de Davi não havia véu, e os gentios, eles também podiam subir ao santo monte do Senhor e o adorar, apontando para a obra de Jesus, que lá na frente, Jesus abriria o véu, rasgaria o véu de alto a baixo, para que eu e você, um povo desgarrado que não conhecia a Ele, pudesse agora, como hoje, nos achegarmos juntos em comunidade, sem véu, com o véu rasgado, olhando para a presença, face a face com aquele que nos amou. Por causa de Cristo, nós podemos fazer isso. Mas lá atrás, Davi, ele teve um vislumbre disso. Ele disse: vamos tirar o véu, vamos tirar tudo, vamos adorar Jesus, vamos adorar o Senhor. De fato, era adoração a Jesus, era Jesus que estava ali e recebia aquilo. Mas na frente nós vamos ver isso. Meu Deus, e que ambiente poderoso era esse. Tão poderoso, tão simples, tão puro e tão poderoso que algumas centenas de anos antes de Jesus ele vir e andar na terra com os homens, o profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 10, 11, 12, 13, ele diz, através dele Deus disse: eu restaurarei, eu restituirei, eu levantarei de novo, o quê? O templo de Salomão, o que Moisés construiu, foi isso que Deus diz? Não, Deus diz: eu levantarei de novo a tenda caída de Davi, a tenda que Davi construiu para mim, aquele tipo de ambiente, aquele tipo de adoração eu vou restituir de novo. De tantos altares que os homens de Deus levantaram nos tempos passados, profetas, patriarcas, grandes homens de Deus levantaram altares ao Senhor. E muitos deles, como o templo de Salomão, com muita glória, com muito ouro. Mas o coração de Deus queimava pela tenda simples de Davi, na qual Asaf ministrava adoração, na qual Asaf
participava diretamente, construía diretamente em uma história que começava ali, meu irmão, mas sem dúvida ela iria ecoar de geração em geração, de tempos em tempos. Afinal, estamos falando disso aqui hoje. E o salmo que nós lemos, ele começa dizendo: verdadeiramente, Deus é bom para Israel. Pegando esse plano de fundo que nós construímos desse tempo poderoso, ao qual Asaf estava inserido, exatamente nesse tempo, acompanhe comigo as palavras de Asaf. Verdadeiramente Deus é bom para Israel e para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Por quê? Porque eu tive inveja dos tolos. Quando vi a prosperidade dos perversos, não há faixas em sua morte, mas a sua força é firme. Eles estão em tribulação como outros homens, mas eles não se afligem como os outros homens. O orgulho deles os cercam como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se como gordura e por aí vai. Asaf, ele começa a descrever as coisas as quais feriam o coração dele, mesmo nesse tempo poderoso que ele estava vivendo. Asaf, ele começa a falar dos ímpios, e antes da gente contextualizar aqui, nós precisamos definir quem são os ímpios. Porque talvez você pode estar pensando: poxa, Asaf estava com inveja das pessoas normais que estão por aí. Como o pastor anunciou, nós vamos ter uma conferência incrível aqui. Conheço o Rodrigo, cara incrível, sensacional, fazendo merchan para a conferência também. E como o Bill falou aqui, talvez ímpios, pessoas que estão lá fora, simplesmente dão mais valor aos princípios. Eles ouvem, aplicam mais ainda do que nós, os princípios que os levam para um lugar de sucesso. Só que não é sobre isso que Asaf estava falando. Asaf, ele simplesmente nem conseguia perceber, nem conseguia pensar exatamente que os ímpios aos quais ele estava aqui invejando, talvez simplesmente eram homens que andavam com os princípios de Deus. O fato é que simplesmente a ofensa veio sobre o coração desse homem, e ele começou a se perder a ponto dele dizer: os meus pés quase se desviaram. Mesmo estando em um ambiente de profunda presença de Deus e glória. Deixa eu dizer algo para você: foi dado a Asaf uma unção especial, uma unção para aqueles dias. Se não fosse isso, ele não seria o líder daqueles adoradores. Havia uma unção sobre a vida dele. E havia um ambiente que Deus presenteou, um ambiente puro. Muito similar aos nossos dias, ao que nós estamos vivendo nesse lugar. Há uma unção sobre essa casa. Há uma unção sobre mim e sobre você, meu irmão. Há uma graça derramada sobre nós. Há uma porção que Deus reservou para nós aqui em Juiz de Fora, que além de tocar a nossa cidade, com certeza há de tocar a nossa nação e há de tocar o mundo, meu irmão. E há um ambiente que o Senhor tem reservado, um lugar nele, um lugar na presença, que nós temos acesso, que nós temos entrada a esse lugar. Deus, ele escancarou as portas do lugar da presença para mim e para você. Simplesmente quando nós pegamos um violão, quando nós nos reunimos no culto de terça lá na igrejinha, nós invocamos pelo nome de Jesus, a presença dele vem e devasta o nosso coração. Quando nós entramos para uma sala dessa de oração aqui que acontece durante todo o dia, a presença dele nos arrebata. Quando eu entro no meu quarto, pego o meu violão, meu irmão, com a minha voz taquara rachada, e eu começo a dizer o quanto eu amo, a presença dele vem e me arrebata. Há um lugar disponível para mim e para você, tão similar quanto havia naqueles dias para Asaf. Há uma porção, meu irmão. E a unção que Deus derrama sobre nós, a unção é uma habilidade que Deus dá para você. Basicamente, quando a unção ela vem sobre mim, é quando Deus ele me apodera em um ambiente de glória. A unção é uma ferramenta, é uma habilidade que Deus derrama sobre nós, igreja, nesses dias.
Quando nós oramos, os enfermos são curados. Quando nós ministramos e alguém é tocado pela presença de Deus, a unção me habilita a fazer a obra de Deus de maneira clara e sensível também. Mas quando nós entramos num ambiente de glória, meu irmão, é quando o céu desce, é quando o doxa, a opinião de Deus desce, e não nos resta mais nada a fazer. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente num ambiente como esse, havia um ministro que os pés dele estavam se esvaindo, os pés dele estavam escorregando. Basicamente o olhar dele, o foco dele saiu de Jesus. Ele começou a olhar para a direita, para a esquerda, e começou a basear a sua vida nas circunstâncias ao seu redor. Assim como Asaf era um levita e a sua porção era o Senhor, quando Israel dividiu as 12 tribos e separou terras para as tribos, a tribo de Levi não tinha uma terra específica. Por quê? Porque a herança deles era Deus. Eu não sei você, meu irmão. Eu não sei você, mas o meu coração, ele diz para mim todos os dias que não existe uma herança para mim maior do que amar o Senhor e ser amado por Ele. Não existe uma herança maior. Isso nos coloca na mesma posição de Asaf, no mesmo lugar desse homem. E nós às vezes estamos sujeitos às mesmas tentações, às mesmas dores, às mesmas lutas, às mesmas tristezas, às mesmas perguntas e indagações. No verso 13, ele chega a dizer: olha, certamente foi inútil para mim manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Certamente, meu amigo, o dia mau chegou para Asaf. Ele estava sendo afligido todos os dias e todas as manhãs, a ponto de dizer isso para Deus. Eu não sei exatamente qual era o dia mau de Asaf, o que realmente feria ele. Se realmente era só olhar para o ímpio, ver a prosperidade e a riqueza do ímpio. Assim como eu também não sei qual é o seu dia mau. Nós, como povo, passamos por um dia mau. Talvez alguns ainda estejam em um dia mau. E a Bíblia ela vai dizer: quando passares pelo fogo, não quer dizer que pode ser que a gente passe, ou talvez você não passe. Está dizendo, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, quando você for provado pelo Senhor. E dias atrás nós estávamos conversando sobre isso, junto com os ministros da igreja, e nós estávamos definindo o que realmente é provação, o que vem de Deus e o que vem do diabo. Quando Jesus, ele é batizado, ele ouve dos céus a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado. A partir dali Jesus ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito, e lá ele é tentado pelo diabo. Às vezes Deus nos conduz a lugares onde nós somos provados. A provação, ela vem de Deus. Por quê? Porque toda aprovação, ela visa uma aprovação. Toda aprovação de Deus, ela está nos apontando que se formos aprovados, nós acessaremos um novo nível. Eu não sei você, mas eu não quero ficar sempre no mesmo nível. Eu não quero ficar sempre bebendo da mesma água. Há uma porção de Deus especial para mim e para você. E eu estou disposto a me firmar no Senhor. E não importa qual seja a tribulação, qual seja a aprovação. Eis-me aqui, Senhor, fortaleça os meus pés. Eu digo isso sempre para o Senhor: Deus, me ajude a enfrentar essa luta. Porque eu quero ser aprovado. Eu quero acessar o próximo nível. E quantos de nós, cristãos, temos dificuldade em entender isso e colocamos tudo na conta de Deus? E culpamos ao Senhor por tudo. E não separamos que Deus quer que nós sejamos aprovados, mas o diabo vem para lançar uma ofensa no meu e no seu coração, e ele quer que a gente seja reprovado. O dia mau às vezes vem como uma ofensa no meu e no seu coração, meu amigo. Quantos de vocês já não se ofenderam com Deus por causa de algo que vocês passaram, viveram? Eu fiquei quase 4 anos trabalhando em uma concessionária de carros e Deus me provou muito naquele lugar. E eu me lembro de um dia,
Por várias vezes no meu coração vinha uma seta e eu ficava relutando contra aquilo, porque nós éramos um time, uma equipe de vendedores, eu o único cristão, e eu não era o melhor vendedor do time, eu não era o melhor consultor de vendas do time, e havia um ímpio, que ele era excelente, ele era muito bom, e meu amigo, tá tudo bem isso, tá tudo em paz, porque são homens que às vezes aplicam princípios, se dedicam mais do que a gente que é cristão. Nós é que precisamos correr mesmo atrás e sermos excelentes em tudo que fazemos. Porém, por várias vezes o diabo lançava uma seta no meu coração dizendo: por que você, cristão, que serve a Deus, que honra ao Senhor, que dizima, que oferta, nem sempre prospera tanto quanto o outro? E às vezes eu lutava contra aquilo, até que um dia o diabo resolveu encarnar essa palavra, e um dos meus gestores chegou para mim e falou exatamente isso. Falou assim: cara, eu não entendo porque o outro que tem uma condição assim, faz o que é mal aos olhos do Senhor, desse jeito, meu irmão. Faz o que é mal aos olhos do Senhor, e você é um cristão, e você prospera menos do que ele. E por alguns instantes aquela seta ela bateu no meu coração, a ponto de querer me ferir por dentro. E eu me lembro de ouvir claramente a voz de Deus, meu irmão. Porque quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo diabo, ele respondeu o diabo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus havia dito de verdade na sua totalidade, não os sofismas e não as meias verdades, as meias coisas que o diabo tenta trazer para mim e para você. E eu ouvi claramente a voz de Deus falando para mim que Ele amava tanto meu outro amigo vendedor, que por sinal tinha uma orientação sexual diferente. Hoje a gente tem que falar assim, né? E Deus amava tanto ele, Deus falou comigo: Daniel, eu amo tanto ele, que ele não pode entender que eu só quero prosperar você, porque senão ele vai ter uma visão errada de mim. E ele vai achar que eu amo mais você por causa daquilo que você faz por mim. Porém, eu amo tanto ele, que por amor a ele, você vai aguentar passar por isso. E ele vai conhecer quem eu sou de verdade através de você. Meu amigo, meu irmão, eu olhei para Deus e eu disse: Senhor, mas as minhas contas, deixa eu falar para você, meu irmão, todos os meses eu vivia milagres. Todos os meses eu vivia provisão de Deus. E eu disse: amém, Senhor, se é por isso que eu vou passar, se é isso que o Senhor quer de mim, eis-me aqui. Tinha mês, meu irmão, que eu não entendia como. Era exatamente o valor para pagar as minhas contas, era exatamente o valor para suprir a minha casa, porque Deus tinha um compromisso comigo e tinha um amor muito grande por outra pessoa que precisava ser alcançado. E é isso que eu estou querendo dizer para você, que as coisas não terminam em mim, não terminam em você. Aquilo que nós construímos hoje é tão poderoso que às vezes a gente pensa que é simples e não é grande o suficiente para tocar a próxima geração. Mas lembra aí, meu irmão, que uma tenda simples construída por Davi ecoou de geração em geração, a ponto de Jesus falar: é isso que eu quero reconstruir no meio de vocês de novo. São coisas simples e são respostas simples que nós damos ao Senhor quando nós permanecemos nele. Vamos lá, meu amigo, fortaleça os seus pés na palavra de Deus. Entenda que se Deus te levou para um lugar para ser provado, Ele estará contigo. Ele vai pagar a conta. É Ele quem vai te sustentar como Ele me sustentou. Aleluia. E com certeza, esse meu amigo, ele enxerga Jesus através da minha vida hoje. E é o que a Bíblia diz: em tudo que se pode gloriar, glorie sim em eu ser conhecido através de você. Mas dias maus vêm, tentações, ofensas. Quantas vezes o seu emocional já tentou te ofender, dizer para você que você não é completo, que a igreja não te completa? Quantas vezes você passou por um momento de enfermidade e talvez você enfermo precisou orar por alguém? Quantas histórias a gente ouve de homens que foram levados a um hospital. Deus, o que está acontecendo? Chegou lá, precisava orar por alguém. Depende da forma que nós enxergamos,
depende da lente que nós enxergamos as coisas. E a lente que nós precisamos é a lente do Espírito, para entender que o que Deus está fazendo através de nós é maior do que aquilo que nós conseguimos entender. Vamos lá, alguém precisa dar um glória a Deus por isso. Eu perguntei para a Bia essa semana se ela lembrava, acho que foi segunda-feira. Falei, você lembra do nome do seu bisavô? Ela falou, não lembro não, nem sei. Só sabe que ele era francês e deu o sobrenome dela. E depois eu fiquei pensando nisso. Quantos de nós estamos escrevendo uma história hoje? Quantos de nós, filhos de Deus, estamos trabalhando arduamente para que a próxima geração ela seja alcançada pelo Senhor? Eu falo com os meninos do louvor que, olha, se hoje a gente corre, se a gente tem velocidade, se a gente consegue dar passos largos em direção à presença de Deus, a próxima geração eles precisam estar voando. E eu digo para você, meu irmão, que nós precisamos trabalhar para que as próximas gerações, elas saibam pelo menos o nosso nome, e elas saibam que nós andamos com Deus, que nós construímos algo com o Senhor, e isso foi edificado. Se lá na frente Deus olhar para nós, ou para o povo que estiver aqui, e Deus dizer, olha, eu sinto saudade de algo, que seja saudade do que nós estamos construindo hoje, meu irmão. Se algum dia lá na frente Deus olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, e Ele dizer, eu preciso restaurar algo, precisa ser o que eu e você, Galo, estamos construindo aqui. Eu digo para o Senhor, Deus, que o Senhor me permita fazer parte daquilo que o Senhor está construindo em Juiz de Fora, mas que isso não termine em mim. O grande problema de Asaf é que os pés dele quase se desviaram, porque ele não tinha noção, a mente dele não entendia que o que ele estava fazendo não ia terminar nele. O que eles estavam estabelecendo não iria parar ali. A nossa concepção, meu irmão, a nossa concepção de vida e de morte é muito deturpada, porque a gente acha que morreu, acabou. Deixa eu te falar, existem promessas que Deus vai fazer para mim, e que Ele vai cumprir. Ele vai dizer, eu farei isso na sua vida, porém Ele vai cumprir na vida dos meus filhos, assim como foi nos tempos passados. Promessas que Ele fez para grandes homens, Ele cumpriu na vida dos seus filhos e dos seus netos, e tudo bem por isso, e glória a Deus por isso. Deus, Ele disse através do profeta Natã para Davi, Davi, você quer construir um lugar bonito, grande, belo para o Senhor? Beleza, Deus já ouviu a sua oração, e isso acontecerá, mas deixa eu te falar, não vai ser você que vai fazer isso, vai ser a próxima geração. E de fato Salomão construiu um lugar belo, exuberante ao Senhor. Vamos lá, a gente precisa entender que a gente não trabalha só pra gente. Eu não trabalho só para mim, só para minha esposa, só para minha casa hoje. Vai haver uma próxima geração que vai precisar da nossa gana, da nossa força, das nossas sementes hoje. Como o salmista diz, aquele que rega, que carrega a sua preciosa semente e rega ela com lágrimas, plantando, chorando, semeando, com dor, com júbilo, irá colher. E nós precisamos crer nisso, meu irmão, que nós iremos colher boas sementes, celebrando ao Senhor daquilo que nós estamos fazendo hoje. Os seus pés não podem se desviar, meu irmão. Permaneça firme. Acredite naquilo que o Senhor está fazendo através de nós, naquilo que Ele quer fazer através de você, através dessa igreja. Não se perca no dia mau. Não se canse de buscar a pureza, como o salmista diz. Eu me cansei de tanto lavar minhas mãos na pureza, de tanto gastar a minha vida, em outras palavras, de tanto gastar minha vida aqui nesse altar, de tanto gastar os meus dias cantando todo dia que Ele é bom aqui. Talvez o seu coração esteja exatamente nesse lugar, meu irmão, sentindo essa mesma dor, sentindo esse mesmo sentimento de injustiça. E talvez seja porque os seus olhos se desviaram do Senhor.
porque realmente você não está olhando nos olhos dele. Vamos lá, igreja. Existe um centro, existe Jesus assentado no trono, os nossos olhos precisam estar fixados nele. Meu Deus. Aleluia. Asaf, depois de tanta tristeza, de tanto lamento, de repente Asaf, ele fala, olha, lá no verso 17, verso 16 e 17, meu irmão, mergulha nesse salmo em casa, ore junto com esse salmo. No verso 16 e 17 ele diz, quando eu tentei entender tudo isso, achei que era muito difícil para mim. Tem coisa que a gente não precisa entender, meu irmão, a gente só precisa crer. A paz que excede todo entendimento guardará a vossa alma. Talvez a sua alma está abatida, está desolada, está distante, porque você não buscou simplesmente a paz. E a paz não tem entendimento. É a paz que excede, está acima de todo entendimento. Simplesmente a paz de Cristo vai guardar a minha alma e os meus sentimentos e as minhas emoções e as minhas carências e as minhas dores, as minhas angústias, as minhas frustrações. A paz que Cristo dá, não como o mundo a dá, assim como disse Jesus, a paz que Ele nos dá. É esse tipo de paz que está acima de todas as coisas. Quando Jesus, ele foi morto e os discípulos se reuniram dentro de uma sala, e a Bíblia vai dizer que todos eles estavam com medo, aflitos, Roma pressionando eles, e a Bíblia faz questão de dizer que a sala estava trancada, e de repente, do meio do nada, aparece Jesus no meio dos seus discípulos, e o que ele diz? A paz seja convosco. Naquele mesmo momento, o ambiente virou, e os discípulos entenderam que Jesus estava com eles. E eu quero dizer para você, igreja, que Jesus está nesse lugar liberando esse tipo de paz para o meu coração, para o seu coração. Se você precisa de paz que excede todo entendimento para guardar a sua alma, você vai encontrar nele. Quando quis entender todas essas coisas, foi muito difícil. É lógico que é difícil, não cabe na nossa mente. Por isso que diz que há uma paz diferente. E eu quero beber dessa água, dessa paz, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. E aí ele diz, até que eu entrei no seu santuário. Até que eu entrei no seu santuário. E ele disse que ele começou a entender todas as coisas. Se você parar para pensar comigo, meu irmão, Asaf estava naquele lugar todos os dias. Asaf estava no santuário todos os dias. E por que ainda assim o coração dele acessou todas essas ofensas? E de repente ele diz, quando eu entrei no seu santuário, até que entrei no seu santuário. Peraí, ele já estava lá todos os dias. E essa mensagem ela traz para o meu e para o seu coração uma orientação, ou talvez um alerta muito grande. Porque pode acontecer de você estar no santuário de Deus todos os dias, mas você não olhar verdadeiramente para o centro do santuário, que é Ele. Pode acontecer de você estar no santuário de Deus todos os dias, mas não cair na sua consciência a revelação diante de quem você está. Talvez você está aqui, meu irmão, talvez você congrega com a gente, talvez você se diz cristão, mas ainda não caiu no seu coração uma revelação verdadeira. Por isso que Jesus fala, olha, é um tempo que vai se aproximar e o tempo chegou de verdadeiros adoradores que me adorarão em espírito e em verdade. Talvez precisa você adentrar o santuário do Senhor com verdade no seu coração e de verdade. Talvez precisa de uma entrega maior da sua parte para que você acesse a totalidade de Deus. Ana, ela orava todos os anos, ela subia para adorar ao Senhor, todos os anos ela orava pedindo a Deus um filho. Mas no dia que ela orou falando, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te dou. No dia que ela entregou algo para Deus, no dia que aquilo que ela mais queria, no dia que ela
disse para Deus: Senhor, aquilo que está no meu coração, que eu mais desejo, eu te entrego. No dia que ela deu algo para Deus, então Deus foi abrir a madre dela e deu Samuel e vários outros filhos para Ana. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que talvez você está aqui e você não entregou sua totalidade. Talvez você só está aqui como pedinte, como alguém que experimenta de tudo que acontece, que consome tudo que acontece aqui, mas a sua alma está nesse mesmo lugar de tristeza e de fracasso. E falta talvez você entregar o seu Samuel ao Senhor. Falta talvez você entregar a totalidade do seu coração para Ele. Quando Asaf entrou de verdade no santuário de Deus, e talvez esse momento deve ter sido o momento onde ele entrou totalmente quebrantado, quebrado, rasgado, destruído, dilacerado. Mas nessa hora, a revelação do céu veio sobre o coração dele. Aleluia! Ai, meu Deus. E ele começa a dizer: eu compreendi tudo. O verso 21 diz: quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu invejava, eu agi como um insensato e como um ignorante. Veio um arrependimento sobre o coração dele, uma confissão. Talvez seja isso que Deus espera de você nessa noite, meu irmão. Ele diz: a minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. Contudo, quem está acompanhando comigo, nós estamos no verso 23 do Salmo 73 e diz: contudo eu sempre estou contigo, você sempre me pegou pela mão direita e sempre me sustentou. O Senhor sempre dirigiu com teu conselho e tu há de me receber em glória. A mente dele abriu e ele entendeu que não se tratava só daquele momento, só dessa vida terrena, mas que diante de tudo que ele estava entregando para o Senhor, os ímpios não, mas ele seria recebido com honra e glória pelo Senhor. Aleluia! E de repente vem o verso 25, para nós encerrarmos, estamos quase acabando. E é um verso que, meu Deus, como isso toca no meu coração, que diz: a quem tenho eu nos céus? Asaf diz isso para Deus: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. A quem tenho eu nos céus, além de ti? Não há na terra quem eu deseje mais que a ti. Essa oração, ela é uma sombra de algo que aconteceu em João no capítulo 6. É uma alusão linda, uma sombra linda de algo que aconteceu quando Jesus estava pregando para os seus discípulos uma palavra dura. E a Bíblia vai dizer que muitos dos discípulos o abandonaram. E aí Jesus olha para os seus de verdade. E ele diz: e vocês também não vão? E Pedro diz: para onde nós iremos? Ou melhor, ele diz: para quem? Para quem nós iremos? Esse Salmo 73, ele aponta claramente para esse momento onde os discípulos, eles dizem para Jesus: para quem nós iremos se só você tem palavras de vida eterna? Independente de qualquer circunstância, aonde eu vou me refugiar? Aonde eu vou guardar o meu coração? Aonde eu vou repousar a minha cabeça, senão no colo do Senhor? E deixa eu dizer algo para você: essa tenda tão linda, qual nós falamos, e tão simples, esse lugar de adoração, meu irmão, simplesmente esse lugar ali é Jesus. Os profetas estavam falando a respeito de Jesus. Vamos lá, alguém precisa entender o que eu estou querendo dizer. Se Davi construiu algo poderoso lá atrás, era uma sombra de um tabernáculo vivo, poderoso, santíssimo, imaculado de Deus, mas ao mesmo tempo simples como um homem. Jesus andando na terra. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que Ele é o tabernáculo de Deus, e Ele tabernaculou entre nós. Quando os profetas estavam dizendo que Deus, Ele queria restaurar aquele ambiente, Ele estava dizendo a respeito de Jesus, que já veio e já resgatou o meu e o seu coração. Ele abriu o véu de novo para que nós pudéssemos estar nesse lugar, meu irmão.
Ei, vamos lá, meus amigos, igreja do Senhor Jesus. Eu oro por um batismo novamente no nosso coração, um renovo sobre a nossa mente, sobre aquilo que Deus está fazendo através de nós. Talvez alguns de vocês precisam olhar de novo para Jesus, adentrar o santuário de verdade e dizer: ei, Senhor, não importa o que eu penso, não importa o que eu entendo, não importa as minhas opiniões, eu quero ser tomado pelo seu doxa, pela sua opinião, pela sua verdade. Ei, Deus, não importa o que eu penso sobre os que estão lá fora, sobre os ímpios, sobre os injustos. A Bíblia também vai dizer que o sol, ele está aí sobre os justos e os injustos. Isso quer dizer que não importa. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você olhar fixamente para Jesus. Como o apóstolo Paulo diz: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem em nós um peso de glória que não se compara com aquilo que há de vir. Não olhando com os nossos olhos as coisas terrenas, porque aquilo que nós vemos é temporal, é passageiro, vai acabar, mas as coisas invisíveis, o reino de Deus, ele é eterno, ele não passará. E é por isso, meu irmão, é pelo reino de Deus que eu e você estamos trabalhando. Eu quero te lembrar que nós estamos aqui por causa do reino dele. Você não está aqui por um louvor bacana, pop dessa igreja. Você não está aqui pelo Bill, que é um cara legal. Você não está aqui por conta das luzes, por conta da centralidade do local dessa igreja. Você está aqui por causa do reino dele. Vamos despertar, igreja, e trabalhar para o reino de Jesus verdadeiramente. O irmão que está do seu lado está trabalhando pelo mesmo foco, pelo mesmo propósito. Talvez você está se perdendo nisso, e Jesus está nos chamando: ei, olha para mim, eu estou aqui. Entra no meu santuário olhando para mim. Esquece entender, esquece compreender as coisas. Eu estou separando um lugar, a unção está sobre vocês, o ambiente está aí sobre vocês. Desfruta, entendendo que o que vocês estão fazendo aqui hoje vai tocar gerações. É muito maior do que o que a gente pensa, meu irmão. O que Deus está fazendo não cabe na nossa concepção. Para a gente finalizar, olha, eu me lembro, no ano passado, quando... no final, acho que de 2021 para 2022, a gente estava na virada, se eu não me engano. Eu sei que nós já estávamos pensando em gravar canções aqui na igreja já há um bom tempo. Todo ano o Bill falava que na virada do ano a gente ia gravar canção de Miriam, nome do álbum. Nem era Miriam que cantava a música. Todo ano a gente com aquilo: vamos gravar. E teve um dia que isso começou a queimar no meu coração. Eu disse: Deus, a gente não pode ficar nessa de vamos, não vamos. Chega. Eu entrego isso para o Senhor e a gente vai pastorear a sua igreja, a gente vai abençoar a sua igreja. As canções são para a igreja e a gente vai amar e servir a igreja, e pronto, acabou. E quando aquilo morreu no meu coração, de repente tudo começou a acontecer. De repente Deus disse: agora que morreu no seu coração, agora está certo. Agora vocês estão prontos para começar. E eu me lembro de, assim como o Gideão, começar a fazer provas com Deus. E eu disse: Deus, eu faço um voto com o Senhor, e eu espero uma revelação clara da sua parte para comigo. Se esse é o tempo, Senhor, de nós darmos esse passo, de nós irmos nessa direção, o Senhor vai usar alguém para me dar um relógio. Eu falei isso em pensamento para o diabo não ouvir. O Senhor vai me dar um relógio, que eu estou doido com o relógio, mas o Senhor vai dizer para mim que é o tempo. Eu falei com a Bia, falei assim: ó, hoje eu fiz prova de Deus. Eu não vou te falar o que é não, porque senão o diabo ouve também. Mas ó, lembra o que eu estou te falando hoje, hein? Deus vai responder, ou não. Se não falar nada, se não ganhar, porque Ele não quer que grave. E eu entendi. E meu irmão, estava aqui um dia, um culto de terça-feira, Alto Monte, adoração, rolando. Estava muito frio esse dia. E de repente um irmão veio e jogou um casaco incrível nas minhas costas ali na bateria. Um casaco de couro perfeito, sensacional. E na hora que aquele casaco bateu nos meus ombros, a voz de Deus veio contundente no meu coração, assim, rasgando. Falando assim: Daniel, é o tempo. É exatamente o que você queria, uma resposta minha? É o tempo, chegou a hora. Só que eu estou te dando um casaco e não um relógio, para mostrar para você que não é do seu jeito, mas é do meu. O casaco fala de tempo e estação também. Então tá tudo certo, né, Daniel? Era o que você queria? Tá aí. E aquele dia eu desabei, meu irmão.
E realmente as coisas não aconteceram do jeito que nós planejamos. Foi muito além. E hoje quando a gente recebe testemunhos, meus irmãos, coisa linda, gente da Paraíba, gente do Piauí. E foi... Entenda o que eu estou querendo dizer, meu irmão. Não é sobre as nossas canções, sobre o ministério de adoração, mas é sobre a palavra de Deus ecoada. É sobre vidas sendo alcançadas. E para nós que pensávamos simplesmente abençoar a igreja, esses dias a gente recebeu uma mensagem de alguém lá do Portugal pedindo cifra da canção para tocar lá em Portugal. E a gente teve um vislumbre exatamente do que nós estamos falando aqui hoje. Aquilo que Deus faz em nós, meu irmão, não vai parar em nós. Você talvez nem vai saber, mas vai ter gente sendo abençoado por conta do seu ato de permanecer, por conta do seu ato de estar firme na presença do Senhor. Se coloque de pé, igreja, nesse momento. Quero orar por você que se encontra numa condição parecida, que talvez a sua alma esteja gritando aí dentro de você. Talvez o seu espírito esteja silenciado, sem ouvir a voz de Deus há muito tempo. Talvez você esteja buscando ouvir a voz do Senhor em meio a tantas vozes. Ei, vamos lá, feche seus olhos nesse momento, não se perca. Para onde você vai, meu irmão, se não for para o Senhor? Qual é o seu destino, se não for viver por Ele, para Ele? Para quem mais, meu irmão, vale a pena você gastar a sua vida? Para quem mais vale a pena você dar a sua vida? Quem mais pode ter a sua vida nas palmas das mãos como Deus? É Ele quem aumenta a sua fé. Talvez você precise de uma injeção de fé nessa noite. Vamos lá, meu irmão, que o Senhor Ele aumente a sua fé agora. Que a sua esperança seja renovada no Senhor. Que a sua capacidade de crer nele, mesmo sem entender todas as coisas, seja aumentada agora. Que o nível de confiança, de dependência nele, seja agora aumentado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por homens e mulheres que vivem inteiramente na sua dependência. Homens e mulheres que dependem do Senhor para acordar, para caminhar, para viver. Homens e mulheres que não saem do centro da sua vontade. Homens e mulheres, uma igreja que entendeu, que recebeu uma unção e que há uma porção nesse lugar e que há um ambiente liberado para nós. E nós fazemos parte disso. Deus, que essa consciência recaia sobre a nossa igreja. Que essa consciência recaia sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Talvez nesse momento, meu irmão, você precisa entregar algo para Deus com suas palavras. Talvez assim como Ana, você precisa entregar o seu Samuel. Você tem esse momento agora para se render ao Senhor. Para no seu coração você dizer para Deus: Deus, eu estou no seu santuário. Eu estou olhando para você. Esquece compreender todas as coisas. Eu só quero você. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre vocês. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe, até terça-feira.